O vídeo 3 começa fazendo o cálculo da força horizontal do vento, precisamente no coeficiente de arrasto, que utiliza o comprimento da casa e a altura, que no caso eu fiz um croquis em planta e um corte, que as medidas dá 6,85 metros por 12 metros, e a altura total da edificação do meu projeto é 6 metros e o pé direito é 3,1 metros. Com esses valores, joga-se nessas frações que o L1 sobre o L2 deu 1,75 e o H sobre L1 deu meio. Com isso, é necessário fazer uma interpolação, que no caso é feito neste ábaco, com o H sobre L1 com meio e L1 sobre L2 de 1,75, com esses dois pontinhos aqui no ábaco, eu continuei a linha para poder fazer as medidas para fazer a interpolação, que no caso o coeficiente de arrasto está entre 1,1 e 1,2, e aqui os comprimentos que eu consegui medir. No caso, o coeficiente de arrasto deu 1,14. Com este dado, vim para a equação de força horizontal do vento, com coeficiente de arrasto igual a 1,14, mas ainda era necessário a pressão dinâmica do vento. Com isto, fiz as ações devido ao vento, que essa altura mínima e altura máxima achei em um link disponível no Moodle. Calculei o S1, a interpolação, o S2 e o S3, a velocidade e achei a velocidade característica de 39,69 metros por segundo. Com este valor, joguei na equação da pressão dinâmica do vento, que deu 965,66 Pascal. Com este valor, voltei para a equação, coloquei o 965,66 Pascal, vezes a área de influência, que é 12 metros, vezes 3,1 de pé direito, que deu a força horizontal do vento, deu 40,95 kN. Ainda no vídeo 3, foi calculada a ação proveniente do desaprumo, que no caso o θ1, que é 1 sobre 100 vezes a raiz da altura até a laje, 3,1, que deu essa fração, que deu 5,68 vezes 10 a menos 3, que no caso é maior que o mínimo, ou seja, nós usamos este valor para calcular o θA, que é o θ1, que já calculado anteriormente, vezes a raiz de 1 mais 1 dividido por n. N é o número de pilares na área que está sendo analisada, que no nosso caso era uma parede que tinha 10 pilares, dividido por 2. Aqui está a equação com valores, que deu a 2,98 vezes 10 a menos 3. Após este momento, ainda no vídeo 3, foi calculada a carga vertical, que no caso nós calculamos apenas cargas permanentes de lajes, pilares, vigas de 15 por 30 centímetros e paredes de 15 centímetros. Na maioria das vezes calculamos o comprimento da casa, vezes a largura, vezes a espessura, que no caso a espessura da laje, vezes o peso específico, que deu 2,5 kN. Para isso foi usado valores necessários em cada um desses tópicos, e no total a nossa carga vertical deu 793,97 kN. Após este momento, fomos para o vídeo 4, que nesse vídeo 4 nós calculamos a força de desaprumo. A força de desaprumo é o θA vezes o peso. O peso aqui é a carga vertical. O θA calculado anteriormente, 2,98 vezes 10 a menos 3, tirei o menos 3, passei para a vírgula, vezes a carga vertical, que deu 2,363 kN. Mas, para saber qual considerar no projeto, temos alguns requisitos. Se 30% da força horizontal do vento for maior que a força de desaprumo já calculado, considerar somente a ação do vento. E se 30% da força de desaprumo for maior que a força horizontal do vento, considerar somente a ação do desaprumo. E se, de mais casos, fazer combinação do vento e do desaprumo, sem considerar o θ mínimo. No caso, fomos calcular o 30% da força horizontal do vento e 30% da força de desaprumo.
que no caso 0,3 de 30%, vezes a força horizontal do vento, que é 40,95 kN, que deu um total de 12,3 kN. E 30% da força de desaprumo, que é 0,3 vezes 2,363, já calculado anteriormente, que deu 0,71. Ou seja, no nosso caso, devemos considerar somente a ação do vento, pois 30% da força horizontal do vento, que no caso é 12, é maior que a força de desaprumo.